Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar este belíssimo centro de mesa. Eu trabalhei ele com a linha Charme e ele ficou medindo 48 centímetros de largura. E eu trabalhei com agulha de 2,5 milímetros. Se vocês for trabalhar com a linha Anne ou uma linha mais fina, com certeza ele vai sair aí um pouquinho menor. E lembrando vocês que aqui também, onde nós temos as correntinhas, se caso vocês precisar aí estar aumentando, as correntinhas podem estar aumentando. Nos demais pontos, trabalham o mesmo. Os aumentos que você aí quiser fazer somente nas correntinhas, ok? Então, eu usei ele aqui, olha, com a linha Charme, com este novelo, eu usei ele novo, ele é de 396 metros, né? Sobrou aqui a metade, que vai estar aí dando para mim trabalhar mais uma peça dessa. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, já deixa aí seu like, seu comentário, compartilhe os nossos trabalhos para que mais pessoas venham conhecer aí o nosso cantinho. E para você ainda que não é inscrito aí no canal, aproveite, vai embaixo, se inscreva e ativa aí o sininho de notificação para vocês receber aí a notificação de quando nós postar aí um vídeo novo aqui no canal. Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Hoje vamos trabalhar com a linha Charme da Círculo. Este novelo, ele contém 396 metros. E esta cor é a cor 6375. A tex desse fio, ele é 378. E a agulha que nós vamos usar é a agulha de 2,5 milímetros. Eu já abri aqui, tá, minha linha aqui por cima, tirando no meio. E vamos aqui começar a trabalhar a nossa peça. Vou começar aqui fazendo um anel mágico. Vou pegar aqui, olha, com esses 3 dedos. Vou passar aqui, olha. Vou passar por trás. Vou segurar. Pegar minha agulha, passar aqui nesse primeiro. Vou puxar aqui, ó, o meu fio. E vou aqui prender com um ponto baixo, que é aqui uma correntinha. Então, eu vou subir aqui mais 3 correntes. Aqui vai ficar a altura de um ponto alto duplo. Depois de fazer aqui essas 4 correntes, que é a altura de um ponto alto duplo, eu vou pegar o meu fio, fazer 2 laçadas, vou aqui novamente fazer um ponto alto duplo. Vou soltar a primeira laçada, a segunda e a última eu vou segurar na agulha. Vou novamente fazer 2 laçadas na agulha, vou dentro do círculo e vou aqui novamente soltar a primeira e a segunda laçada. A última eu vou segurar na agulha. Vou fazer mais 2 laçadas, vou aqui fazer o meu 4º ponto alto duplo. Soltar a primeira, a segunda e o último segurei na agulha. Agora aqui eu vou fechar esses 3 pontos altos junto. Então, aqui eu formei um grupo de 4 pontos altos duplos fechados juntos. Aqui agora eu vou trabalhar aqui 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Vou novamente aqui, ó, fazer 2 laçadas na agulha e vou aqui fazer mais um grupo de 4 pontos altos duplos. Vou dentro do círculo, soltar a primeira laçada, a segunda laçada e a última vou segurar aqui na agulha. Vou novamente 2 laçadas na agulha, fazer o meu segundo ponto alto duplo, segurando sempre a última na agulha. 2 laçadas, soltar a primeira e a segunda.
2 laçadas na agulha, soltar a primeira, a segunda, a última segurei na agulha, fiquei com meus 4 pontos altos duplo. Agora eu vou fechar aqui esses pontos juntos. E novamente de separação, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Então, aqui dentro desse círculo macho, eu vou trabalhar 10 grupos de 4 pontos altos duplos fechados juntos e separado por 6 correntes. Então, vou trabalhar aqui meus 10 grupos de 4 pontos altos duplos e já volto aqui com vocês. Pronto, voltei aqui já com os 10 grupos, tá? De 4 pontos altos duplos fechados juntos. Agora, eu vou pegar aqui essa ponta de fio e vou aqui puxar, fechando aqui este círculo. Pronto, eu fechei aqui. Agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo, bem aqui em cima, aonde nós prendemos esses 4 pontos altos. Vou prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui está a primeira volta já do trabalho pronto. Depois de finalizar aqui essa primeira volta, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, pegando aqui dentro da primeira corrente. Começar aqui. Vou para a segunda corrente. Cheguei aqui mais ou menos quase no meio aqui, né? Agora eu vou fazer aqui um ponto baixo. E vou subir mais 2 correntes. Esse ponto baixo serve aqui da altura de uma corrente. Então, vai ficar na altura de um ponto alto. Vou aqui dentro desse espaço, vou fazer aqui mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Então, no total aqui eu fiquei com 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou para o próximo espaço à frente aqui de 6 correntes e vou aqui fazer mais 5 pontos altos aqui nesse espaço. 3 pontos altos, né? 4 e 5. Vou fazer uma corrente de separação, vou para o próximo espaço de 6 correntes e novamente um grupo de 5 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar toda essa volta de número 2 dessa forma aqui. Para cada espaço de 6 correntes que nós temos aqui na base, nós vamos trabalhar grupos de 6 de 5 pontos altos. Então, vamos ficar com 10 grupos desses de 5 pontos altos separados por uma corrente. Vou trabalhar toda a minha volta aqui, quando chegar no final eu volto com vocês. Voltei aqui já com a volta de número 2 já finalizada. Trabalhamos aqui, para cada espaço que nós tínhamos de 6 correntes, fizemos um grupo de 5 pontos altos. Aqui eu vou fechar agora a minha volta de número 2, fiz aqui uma corrente de separação, vou vir aqui, ó, na última correntinha que iniciamos e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a volta de número 3. Vou subir 3 correntes e vou aqui fazer 5 pontos altos, um para cada ponto da base. Trabalhei aqui os 5 pontos altos. Agora aqui de separação, que nós vamos fazer aqui em correntinhas, nós vamos trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4, perdão, 4 correntes. Vou vir em cima dos 5 pontos altos e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto. Vamos, olha, para cada ponto, vamos fazer um ponto.
repetindo aqui os 5 pontos altos. A única diferença aqui nesta volta de número 3 é que a separação aqui de correntinhas, tá? Nós vamos separar com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Essas correntes não apertam muito. Se caso precisar, vocês podem estar aí trabalhando com 5 correntinhas. E vou vir novamente e repetir aqui os 5 pontos altos. Então, é nesse padrão aqui que nós vamos trabalhar esta volta de número 3 por toda a volta. Vamos repetir os 5 pontos altos e de separação de um grupo de 5 pontos altos o outro, vamos separar com 4 correntes. Ok? Então, vou trabalhar a minha volta toda e eu já volto aqui no final com vocês. Voltei aqui com a volta de número 3 já finalizada. Vou fechar ela com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Fechar aqui com ponto baixíssimo. E vamos agora fazer a volta de número 4. Esta volta de número 4, nós vamos repetir aqui novamente, tá? Os 5 grupos, os 10 grupos de 5 pontos altos. A única diferença que nós vamos fazer é que nós vamos trabalhar aí pontos altos duplos, tá? Mas se caso vocês queiram ir trabalhar com ponto alto normal, pode estar trabalhando, tá? Porém, aqui o trabalho, tá? É feito com ponto altos duplos. Então, vamos lá. E a diferença também vai ser nas correntinhas, tá? Então, vamos lá já iniciar. Nós vamos trabalhar repetindo os 5 pontos altos, tá? Esses 10 grupos de 5 pontos altos. Porém, eu vou fazer com ponto altos duplo. Então, eu fiz aqui as 4 correntes, que fica da altura de um ponto alto duplo, fazer 2 laçadas. E nós vamos trabalhar ponto altos duplos fechados juntos, tá? Não é separado, vamos fechar os 5 pontos altos juntos. Então, vou para o segundo ponto alto, soltar a primeira laçada, a segunda laçada. A última, vou segurar na agulha. Fazer as 2 laçadas para o próximo ponto, soltar a primeira laçada, a segunda. A última, segurei na agulha. 2 laçadas, vou para o quarto ponto, fazer aqui, soltar a primeira laçada, a segunda. 2 laçadas na agulha, vou para o meu quinto ponto, soltar a primeira laçada e a segunda. Fiquei aqui, ó, com as últimas laçadas na agulha. Agora, eu vou fechar aqui esses 5 pontos altos duplos fechados juntos. Se vocês quiserem trabalhar aí, eu vou repetir, tá? Vocês podem estar aí fazendo ponto altos normal. Então, depois de fazer aqui meus pontos altos duplos, eu vou fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Depois de fazer aqui as 9 correntes, eu vou vir nesse intervalo aqui de 4 correntes, vou pegar aqui por baixo e vou prender aqui com um ponto baixo. Novamente, 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntes. Laçar por 2 vezes na agulha, vou aqui nos 5 pontos altos, repetir o mesmo com ponto altos duplo, soltando a primeira laçada e a segunda. 2 laçadas na agulha, vou para o meu segundo ponto, soltar a primeira, segunda laçada. E assim nós vamos ir trabalhando, tá? Vou para o meu quinto ponto. Olha, as últimas laçadas na agulha. Então, vamos fechar aqui os pontos juntos. Vamos lá. Pronto, fechei. Aqui agora eu vou fazer minhas 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou vir nesse intervalo de 4 correntes novamente, ó, prender com um ponto baixo. 9 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim nós vamos ir trabalhando. Vou aqui novamente, olha, fazer meu grupo de 5 pontos altos duplo.
Pronto, pessoal, então é assim, ó, eu já iniciei aqui juntamente com vocês, tá? A volta de número 5, número 4, perdão, vai ser trabalhado desta forma aqui, olha, que eu expliquei para vocês. Então, vocês trabalham por toda a volta nessa sequência aqui. Vou trabalhar a minha, quando chegar no final, volto com vocês. Voltei aqui com a volta de número 4, já finalizada. E agora, nós vamos aí dar sequência à volta de número 5. Vou fechar a volta de número 4 aqui junto com vocês. Vou vir bem aqui em cima, onde nós fechamos aqueles 5 pontos altos. Vou aqui prender com um ponto baixíssimo. Então, vamos iniciar a volta de número 5. Vou caminhar com um ponto baixíssimo, pegando aqui por dentro da correntinha. Vou na primeira corrente. Vou para a segunda corrente. Vou para a terceira corrente. Então, caminhei com um ponto baixíssimo aqui entre as correntes até chegar na terceira corrente. Aqui eu vou pegar por baixo, vou puxar aqui a ponta do fio e vou fazer um ponto baixo. Aqui agora eu vou trabalhar nessa sequência. Eu vou trabalhar aqui fazendo correntes e ponto baixo. Porém, nós vamos intercalar desta forma. Nesta primeira fase aqui, dessa corrente, onde fica nesta direção aqui, ó, desse ponto baixo, nós vamos trabalhar 9 correntes. E aqui, tá? Nesta direção dos pontos altos, nós vamos trabalhar com 6 correntes. Então, vamos lá. Aqui, olha, é a primeira, tá? Que nós vamos trabalhar o primeiro intervalo de corrente, então, vamos fazer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou vir nesse intervalo aqui, não vou pegar por entre as correntinhas, tá? Eu vou pegar aqui por baixo e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, esse intervalo ficou aqui, ó, na direção desse ponto baixo. E agora aqui, nós vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou nesse primeiro intervalo aqui de corrente, de 9 correntes, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer novamente 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou nesse intervalo à frente de 9 correntes, vou pegar aqui por baixo e prender com um ponto baixo. Vou fazer 6 correntes agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir nesse intervalo aqui à frente, prender com um ponto baixo. Então, olha como nós estamos trabalhando. Esse primeiro, olha, sempre aqui na direção do ponto baixo, em todos que nós temos nos pontos baixos, nós vamos ficar com um intervalo de 9 correntinhas. E na direção aqui onde nós fechamos os 5 pontos altos, nós vamos fazer um intervalo de 6 correntes. Então, é desta forma aqui, olha. O primeiro com 9 correntes, o próximo que é na direção dos pontos altos, 6 correntes. Na direção do ponto baixo, 9 correntes. Na direção do ponto dos 5 pontos altos, 7 correntes. Então, é assim que nós vamos trabalhar intercalando desta forma por toda a volta. Quando chegar aqui no final, volto com vocês. Voltei aqui com a volta de número 5 já trabalhada. E eu vou fechar ela. Aqui a última, olha, como vocês veem, nós finalizamos o último espaço com 6 correntes. Vou vir aqui nesse ponto baixo que nós fizemos e vou aqui prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, já ficou finalizado. E aqui está, ficou desta forma aqui.
Vou caminhar agora com ponto baixíssimo para nós dar sequência aí a volta de número 6. Vou caminhar com ponto baixíssimo, pegando dentro da correntinha. Pronto, até chegar na segunda corrente, na terceira corrente. E aqui, agora, eu vou trabalhar desta forma. Eu vou fazer 7 pontos altos duplos, separados por uma corrente. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntes, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer mais uma corrente que vai servir como um intervalo. 2 laçadas na agulha, olha, no mesmo espaço, vou fazer aqui mais um ponto alto duplo. Vou fazer uma corrente de separação, um ponto alto duplo, uma corrente. Vou aqui fazer o meu quarto ponto alto duplo, uma corrente. Então, aqui eu já completei 4, né, pontos, 5 pontos, 2 laçadas. Vou completar o meu 6, uma corrente, 2 laçadas, fazer aqui meu 7º ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou fazer uma corrente. Nesse espaço aqui de 6 correntes, vou fazer uma correntinha de separação, e nesse espaço aqui de 6 correntes, vou pegar dentro dele e vou prender com um ponto baixo. Uma corrente de separação, 2 laçadas, nesse espaço aqui de 9 correntes, novamente 7 pontos altos duplos, separados por uma corrente. E é assim que nós vamos trabalhar a volta toda. Sempre no espaço de 9 correntes que nós fizemos, que temos na base, nós vamos trabalhar 7 pontos altos duplos. E naqueles intervalos de 6 correntes, nós vamos prender com um ponto baixo. Então, aqui, olha, nós fizemos os 7 pontos altos duplos. Vou fazer, depois de fazer os 7 pontos, uma corrente, vou vir nesse intervalo de 6 correntes e vou prender com um ponto baixo. Uma corrente de separação, novamente, 2 laçadas na agulha, vou no espaço à frente de 9 correntes e repetir aqui os meus 7 pontos altos duplos. E é assim que nós vamos trabalhar esta nossa volta, tá? Não tem segredo algum. Apenas no intervalo de 9 correntes, trabalhar os 7 pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Depois de fazer os 7 pontos, faça uma correntinha. No espaço à frente de 6 correntes, nós vamos prender com um ponto baixo. Faça uma corrente de separação e trabalha os 7 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar até o final do trabalho. Pronto, voltei aqui com a volta de número 6 já terminada. Vou finalizar ela aqui junto com vocês. Então, fiz aqui já o ponto baixo, aqui naquele espaço de 6 correntes, e já fiz uma corrente aqui de separação. Naqueles 4 pontos altos que nós fizemos no início, 4 correntes, aqui ó, vamos contar, 1, 2, 3, 4. Nós fizemos 4 correntes e uma que ia servir como espaço. Então, no total, nós fizemos 5 correntes. Então, vou na quarta e vou aqui prender com um ponto baixíssimo. E aqui eu já fechei a nossa volta de número 6. Agora, nós vamos aí dar sequência fazendo a volta de número 7. A volta de número 7, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, aqui pegando por baixo aqui, tá? Aqui para um espaço aqui de uma corrente. E vou aqui fazer 3 correntes, que vai servir como meu primeiro ponto alto. E vou aqui fazer mais um ponto alto aqui nesse intervalo. Então, aqui onde nós temos esses 7 pontos altos duplos, vamos trabalhar 12 pontos altos. E vai ser trabalhado desta forma.
Aqui nesse espaço, primeiro espaço de uma corrente, já fiz aqui 2 pontos. Vou no espaço à frente, não vou fazer nenhuma correntinha de separação, já vou direto para o espaço de uma corrente à frente e vou aqui fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui eu já fiz o meu ponto alto de número 4. Vou no espaço à frente, fazer 5, 6. Vou no espaço à frente, fazer 7, 8. No espaço à frente, 9 e 10. E no espaço à frente, fazer 11 e 12 ponto alto. Então, esses 12 pontos altos vai ser trabalhado desta forma aqui. Depois de fazer esses 12 pontos altos, eu vou aqui fazer 1, 2, 3 correntes. Vou vir aqui novamente nesse espaço aqui, ó, nos 7 pontos altos, vou vir no primeiro espaço de uma corrente, entre um ponto e outro, vou aqui já fazer 2 pontos, 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, esses 12 pontos altos vai ser trabalhado desta forma, olha. Para cada intervalo de uma corrente que nós tem entre um ponto alto duplo e outro, vamos trabalhar 2 pontos altos, ok? E para passar de um grupo para o outro, nós vamos fazer 3 correntes, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar essa nossa volta toda. E eu vou trabalhar nesta sequência aqui, até chegar no final aqui da volta. Quando chegar ali no finalzinho, eu volto com vocês, ok? Desta forma aqui. Vou voltar quando eu estiver aqui no final. Voltei com a volta de número 7 já finalizada. Fechei ela com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que nós iniciamos. Agora, nós vamos aí dar sequência à volta de número 8. A volta de número 8, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou fechar aqui, ó, caminhar com ponto baixíssimo, até chegar aqui no terceiro ponto alto. Agora, eu vou aqui no meio desse ponto alto, esses 2 pontos altos, e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu deixei 1, 2, 3 pontos altos aqui. Depois, ó, pulei 1, 2, 3, e na frente aqui, ó, entre esses 2 pontos altos, fiz um ponto baixo. Aqui, agora, eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois de fazer 8 correntes, eu vou aqui contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aqui, ó, na frente do número 6, do ponto alto de número 6, entre esse ponto alto à frente, pegar no meio dos dois e vou aqui prender com um ponto baixo. Depois de prender aqui com um ponto baixo, prender aqui de novo. Eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Olha aqui, ó, nós deixamos 3 pontos altos aqui também. Então, vou nesse espaço aqui de 3 correntes e aqui eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntes. Vou pular aqui 1, 2, 3. Vou pegar aqui no meio, ó, na frente. E vou prender com um ponto baixo. Deixei aqui, ó, 3 pontos altos.
Vou fazer aqui as 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou aqui novamente pular 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou na frente aqui, ó, entre esses dois pontos altos. E vou prender com um ponto baixo. Vou aqui fazer 3 correntes. Nesse espaço de 3 correntes à frente, os 3 pontos altos. Os mesmos 3 pontos altos que fizemos ali atrás. Então, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar, ok? Fiz aqui os 3 pontos altos, agora faça 3 correntes, pula 3 pontos altos, prende com um ponto baixo aqui no meio, pula 6 pontos altos, prenda com um ponto baixo, 3 correntes, 3 pontos altos no espaço de 3 correntes. E é assim, olha, que nós vamos seguir por toda a volta. Pronto, pessoal, voltei aqui com a volta de número 8, já finalizada. E agora nós vamos dar sequência aí à volta de número 9. Eu deixei aqui para finalizar junto com vocês, tá? Eu fiz aqui meu último grupo de 3 pontos altos, que é esses pontos aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? Que nós fizemos 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes. Então, aqui terminamos com o grupo de 3 pontos altos e vamos aqui fazer as 3 correntes. E eu vou vir naquele ponto baixo que fizemos no início e vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, já finalizei a volta. E agora, então, nós vamos dar sequência aí a nossa volta, tá? De número 8. Eu vou caminhar para dentro desse intervalo aqui de 8 correntes com um ponto baixíssimo. Depois de caminhar com um ponto baixíssimo, eu vou subir 4 correntes, que aqui vai ficar da altura de um ponto alto, perdão, são 3 correntes apenas. E vamos trabalhar agora aqui nesse intervalo aqui, nessa argola, tá? De 8 correntes, vamos trabalhar 10 pontos altos. Então, estas 3 correntes já servem aqui como meu primeiro ponto, né? Vamos agora fazer a de número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Então, nós trabalhamos aqui 10 pontos altos, contando aqui com as 3 correntes que iniciamos, porque aqui ela já vai ficar aqui à altura de um ponto alto. Então, depois de nós fazer aqui, tá? Depois de nós fazer aqui os 10 pontos altos, nós vamos repetir as 3 correntes, vamos vir em cima desses 3 pontos altos que nós fizemos e vamos trabalhar os 3 pontos altos. Para cada um, nós vamos trabalhar um ponto. Depois, então, de fazer aqui esses 3 pontos altos, novamente as 3 correntes, e vamos vir direto nessa argola de 8 correntes, e aqui nós vamos trabalhar os 10 pontos altos, da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Trabalhei aqui, olha, meus 10 pontos altos. Depois de fazer eles, tá? Os 10 pontos, vamos fazer 3 correntes. Vou vir em cima dos 3 pontos altos e vamos aqui trabalhar um ponto para cada ponto que temos aqui. Vamos repetir, então, os 3 pontos altos. Depois de fazer os 3 pontos altos, fazemos 3 correntes e vamos vir na argolinha aqui de 8 correntes e repetir aqui novamente os 10 pontos altos da mesma forma que trabalhamos aqui, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar esta nossa volta. Nessas argolas aqui de 8 correntes, vamos trabalhar 10 pontos altos. Trabalha os 10 pontos altos, faça 3 correntinhas,
trabalha aqui os 3 pontos altos, um em cima de cada ponto, 3 correntes, vem na argola de 8 correntes e trabalha novamente os 10 pontos altos. Da mesma forma que nós trabalhamos aqui no início aqui com vocês, ok? Então, vamos fazer por toda a volta desta forma que eu já volto com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta de número 9, já finalizada, e eu fechei ela aqui com ponto baixíssimo, naquelas 3 correntes que nós iniciamos. Eu vim na corrente de número 3 e finalizei com ponto baixíssimo. Então, agora nós vamos iniciar aí a volta de número 10. A volta de número 10, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou vir aqui, olha, nesses 10 pontos altos, e eu vou trabalhar aqui os 10 pontos altos. Porém, eu vou separar cada um com uma corrente. Então, no início aqui, eu vou fazer 4 correntes. 3 vai servir como um ponto alto e uma vai servir como intervalo. Vou vir para o segundo ponto e vou fazer mais um ponto alto, uma corrente de separação. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente de separação. Um ponto alto, uma corrente de separação. E assim nós vamos fazer em todos os grupos de 10 pontos altos que nós tem aqui na base, ok? Vou aqui, olha, pegando em cada ponto, olha, e vamos fazer um ponto alto e uma corrente de separação. Um ponto alto, uma corrente de separação. Um ponto alto e uma corrente de separação. Um ponto alto. Então, aqui, olha, eu repeti os 10 pontos altos separados com uma corrente. E agora eu vou fazer uma, 2 correntes. Não vou fazer mais 3 correntes. Nesta volta de número 10, vai ser separado aqui para trabalhar os 3 pontos altos, separado apenas com 2 correntes. Então, vamos vir aqui, ó, e vamos, depois de fazer as 2 correntes, vamos aqui trabalhar os 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, então vamos fazer 2 correntes. Vou vir aqui, eu cheguei nos 10 pontos altos, vamos vir trabalhar os 10 pontos altos. E uma corrente de separação. Um ponto, uma corrente de separação, um ponto, uma corrente de separação. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta, ok? Vamos lá fazendo. Vou fazer aqui esses 10 pontos altos separados por uma corrente e já volto. Pronto, eu fiz aqui os 10 pontos altos separados por uma corrente. Depois de fazer eles, tá? Nós vamos fazer 2 correntes apenas. E vamos vir nos 3 pontos altos e vamos trabalhar os 3 pontos altos. Depois de fazer os 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntes. Cheguei aqui no grupo de 10 pontos altos, vamos repetir o mesmo que nós repetimos ali atrás. Um ponto alto para cada ponto alto da base, separados por uma corrente. Então, é assim que nós vamos fazer essa volta nossa de número 10. Vamos seguir esta sequência aqui que eu fiz junto com vocês, ok? Por toda a volta. Vou trabalhar a minha quando chegar aqui no final, tá? Que nós iniciamos com 4 correntes, eu vou vir na terceira corrente e fechar com um ponto baixíssimo. Voltei aqui com a volta de número 10 já finalizada e agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 11. Então, a volta de número 11 nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o intervalo à frente, tá? De uma corrente, que lembra daquelas 4 correntes que nós fizemos no início? E 3 ia servir como ponto alto e uma como intervalo. Então, nós fechamos com ponto baixíssimo na terceira correntinha e deixamos uma para servir como espaço. Então, nós vamos aqui, ó, pro espaço de uma corrente, vou com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma corrente, vou voltar no mesmo espaço, fazer aqui um ponto baixo. Esta é uma corrente, tá? Não precisa aí ter receio dela ficar aparecendo, que depois ela vai ficar escondida por trás quando nós fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo, tá?
Então, depois de fazer aqui esse ponto baixo, vou fazer as 3 correntes, vou vir aqui, ó, nesse segundo espaço de uma corrente, vou fechar com ponto baixo. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. Então, é assim que nós vamos fazer aqui, onde nós temos aqueles 10 pontos altos separados por uma corrente. Nós vamos trabalhar 3 correntes e para cada espaço prender com um ponto baixo. Desta forma aqui que vai ficar, tá? Onde nós temos aqueles 10 pontos altos. Depois de fazer esses 10 pontos altos, esses 9 pontos, tá? Aqui nós ficamos com 9 pontos baixos, ó, separado com argolinhas de 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu vou fazer as duas correntinhas, e vou vir aqui nesses 3 pontos altos e vamos repetir os 3 pontos altos. Fiz aqui, olha, os 3 pontos altos, vou fazer as duas correntes, vou vir nesse primeiro espaço aqui, onde nós temos aqueles 10 pontos, e vou no primeiro espaço prender com um ponto baixo. 3 correntes, e assim trabalhar para cada espaço, prender com um ponto baixo. Faça 3 correntes, no espaço de uma corrente, correntinha, prender com um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar entre todo 9 pontos baixos separados com argolinhas de 3 correntinhas. 3 correntinhas, né? Olha, dessa forma aqui que nós vamos trabalhar. Isso aqui, os 9 pontos baixos para cada espaço. Prendi com um ponto baixo, fiz as 3 correntes de separação. Cheguei aqui onde nós temos os 3 pontos altos, né? Então, vamos fazer 2 correntinhas, vim em cima dos 3 pontos altos e vou fazer aqui os 3 pontos altos. Depois de fazer os 3 pontos altos, faça 2 correntes, vem aqui no primeiro intervalo daqueles 10 pontos altos e vamos prendendo com um ponto baixo e fazer o mesmo que nós vem fazendo aqui atrás, tá? Nós vamos fazer toda a volta seguindo esta forma aqui, ó, nesse padrão aqui que eu fiz juntamente com vocês. Finalizei aqui a volta de número 11, eu vou fechar ela aqui junto com vocês. Então, vamos lá fechar aqui a nossa volta. Depois de fechar, fazer aqui as 3 correntes de separação, vou vir naquele ponto baixo que nós fizemos, lembra que nós fizemos uma correntinha, um ponto baixo? Então, vou pegar aqui, ó, entre a correntinha e o ponto baixo, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui está pronta já a nossa volta de número 11. Então, vamos agora dar sequência aí à volta de número 12. A nossa volta de número 12, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, para esse espaço de 3 correntes à frente. Novamente, eu vou iniciar fazendo uma correntinha, vou voltar no mesmo espaço e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, aqui nessas argolinhas aqui que nós tem na base de 3 correntes, nós vamos para cada uma prender com um ponto baixo, fazendo a mesma repetição aqui. Fazendo 3 correntes, vou vir na próxima argolinha, prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. 3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. E assim nós vamos fazer em todos que nós tiver na base aqui, com essas argolinhas aqui, essas ou 3 correntinhas e ponto baixo, nós vamos trabalhar sempre assim.
Na carreira anterior, nós ficamos com 9 pontos baixos. Então, nessa, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos separados por 3 correntinhas. Porque aqui agora nós vamos fazendo a diminuição, né? Então, aqui agora, para nós passar para esses 3 pontos altos que nós temos aqui, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma. Vamos fazer as 2 correntes de separação e em cima desses 3 pontos altos, nós temos que ficar com 4 pontos altos. Então, nós vamos no primeiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto, no segundo ponto alto, um ponto alto. Vou fazer 2 correntes, vou voltar aqui no segundo ponto alto, que eu fiz aqui o ponto alto de número 2, vou voltar no mesmo ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. E vou aqui no último ponto alto, fazer mais um ponto alto. Então, aqui nós ficamos com os 4 pontos altos separados por 2 correntes. Fazendo um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Faz 2 correntes, volta no mesmo ponto alto que nós trabalhamos o segundo ponto e faz mais um ponto alto. E no terceiro também um ponto alto. Depois de fazer eles, vamos fazer 2 correntes e vamos seguir a sequência que nós fizemos aqui, tá? Para cada argola aqui que nós temos, vamos fazer um ponto baixo, 3 correntes, vir para a próxima argola e fazer um ponto baixo. Então, é assim que nós vamos trabalhar, tá? Que é da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Pronto, voltei aqui com os 8 pontos baixos separados por 3 correntes trabalhados. Vamos fazer aqui mais uma vez aqui junto com vocês. Eu vou fazer, depois que eu fazer aqui os 8 pontos baixos, vamos fazer 2 correntes, vou vir nos 3 pontos altos, vamos trabalhar os 4 pontos altos, que é a mesma sequência que nós trabalhamos nesses daqui. Então, vou fazer um ponto alto no primeiro, no segundo ponto, fazer um ponto alto, 2 correntes, voltar no mesmo ponto, vou fazer um ponto alto. E vou no último ponto alto, vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com os 4 pontos altos separados por 2 correntes. Fazer 2 correntinhas de separação e voltar aqui nas argolinhas, trabalhar os pontos baixos e as 3 correntes de separação. Então, é assim que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número 12. Vamos trabalhar toda nesta sequência aqui, tá? Que eu fiz aqui com vocês. Trabalho de vocês aí, seguindo esta sequência, e eu já volto aqui, já para nós dar início à próxima volta. Voltei aqui com a minha volta de número 11, já finalizada. A volta de número 12, tá? Não é a volta de número 11, a volta de número 12 já finalizada. Vou fechar aqui juntamente com vocês, para nós aí já dar sequência aí à nossa próxima volta. Sempre que nós aqui terminar de fazer a volta, que nós chegar naquele ponto baixo, vou vir aqui, ó, no ponto baixo e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Aqui nessa volta, pessoal, onde nós estamos aqui fazendo esses abacaxis aqui, tá? Ele fica aqui um pouco embabado, mas vocês podem ficar tranquilo que aí no decorrer do que nós foi trabalhando, aí as próximas voltas, tá? Vai aí consertando, vai fechando, tá? E fica rente o trabalho, não vai ficar aí. Ele dá uma impressão aí que ele vai ficar embabado, mas não vai, tá? Pode trabalhar aí tranquilo, que conforme vocês forem trabalhando as próximas voltas, ele vai, tá? Voltar aí do jeito que ele tem que ficar, tá bom? Aí vai fechando e não vai ficar embabado. Pode trabalhar aí tranquilo. Então, aqui, ó, nós vamos, tá? Depois de fechar aqui, vamos já iniciar aí a volta de número 13. Vou caminhar com ponto baixíssimo aqui pro primeiro espaço de correntinhas, aqui à frente. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou voltar aqui, ó, e vou fazer o meu ponto baixo. Vou fazer as 3 correntes, tá? E vou vir, ó, para cada argola que nós temos aqui na base, nós vamos trabalhar aqui, prender com um ponto baixo e fazendo sempre 3 correntes de separação. Olha, fiz as 3 correntinhas, vou na próxima argolinha prender com um ponto baixo. 3 correntinhas, ó, na próxima argola um ponto baixo.
3 correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. Então, aqui nós vamos ficar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Nós começamos com 9 pontos baixos, depois com 8, agora com 7. Aqui agora nós vamos fazer 2 correntes de separação. Vou vir aqui, ó, nesses 2 pontos altos, vou trabalhar os 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou vir novamente nesses 3 pontos altos, nesses 2 pontos altos, e vou fazer aqui os 2 pontos altos. Então, aonde nós temos aqui, ó, aquele grupo de 2 pontos altos, separados por 2 correntes, nós vamos trabalhar os 2 pontos altos, fazer 3 correntes, 2 pontos altos, tá? Vamos separar eles com 3 correntes agora. E vamos fazer as 2 correntes de separação e vamos vir aqui, ó, nos nossos abacaxis e fazendo os pontos baixos, tá aí as 3 correntes. Para cada espaço que nós temos aqui, nós vamos fazer um ponto baixo separados por 3 correntes. Então, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar a nossa volta de número 13. Muito fácil de fazer, tá aí bem rápido aí de fazer. Então, acho que não há necessidade aí de eu estar fazendo aqui junto com vocês, tá? Porque é muito fácil. É só seguir esta sequência aqui que eu fiz com vocês. Olha, fazer a diminuição aqui dos pontos baixos, vamos ficar com 7. Faça as 2 correntes, trabalhe os 2 pontos altos, faça 3 correntes de separação e trabalhe os 2 pontos altos, tá bom? Da mesma forma que eu fiz aqui no início, vamos fazer em todos os grupos de 2 pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha volta toda e eu volto com vocês. Siga essa sequência aqui que eu expliquei para vocês até o final. Voltei aqui com a minha volta de número 13 já finalizada. E agora, nós vamos aí dar sequência à volta de número 14. A nossa volta aí de número 14 vai ser trabalhada nesta sequência. Eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo, naquele ponto baixo que nós fizemos. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, caminhando com um ponto baixíssimo para o espaço de correntinha à frente. Vou fazer aqui uma corrente, voltar no mesmo espaço, fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes e vamos aqui trabalhar 6 pontos baixos, aqui seguindo a mesma sequência das voltas anteriores, fazendo a diminuição aqui dos pontos baixos. Então, para cada espaço que nós temos aqui de 3 correntes, nós vamos fazer um ponto baixo, separado por 3 correntes. Na carreira anterior, nós ficamos com 7 pontos baixos, e nessa aqui nós vamos ficar com 6, contando aqui com o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu cheguei aqui naquele intervalo que nós temos, tá? Aqueles grupos de 2 pontos altos separados por 3 correntes. Eu vou fazer 2 correntes de separação, vou vir nesse ponto alto e vou fazer aqui os 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Vou vir nesse espaço aqui de 3 correntes, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, vou vir nos 2 pontos altos, vou fazer os 2 pontos altos. Então, nessa volta aqui de número 14, vai ser trabalhada aqui, onde nós temos aqueles grupos de 2 pontos altos, vamos trabalhar os 2 pontos altos, 2 correntes, prender com um ponto alto no intervalo das 3 correntes, fazer 2 correntes e os 2 pontos altos. E vim trabalhando aqui as 2 correntes, separação, e vim aqui fazer os 6 pontos baixos, separados por 3 correntes. Então, é assim que nós vamos seguir a sequência de número da carreira de número 14. Vamos seguir essa sequência aqui que eu fiz junto com vocês, ok? Onde nós temos aquela nos abacaxis, nós vamos fazer 6 pontos baixos separados por 3 correntes. Cheguei aqui, ó, onde nós vamos fazer, tá, os 2 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas, vir nos 2 pontos altos, fazer aqui os 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, vou vir nesse espaço 3 correntes, fazer um ponto alto. 2 correntes de separação, vou vir nos 2 pontos altos, trabalhar os 2 pontos altos.
ok? Então, vai ser trabalhado desta forma. Faço as 2 correntes e vim aqui trabalhando os 6 pontos baixos separados por 3 correntes, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar essa nossa volta de número 14, ok? Então, vocês trabalham de vocês aí, seguindo esta sequência aqui que eu expliquei para vocês até o final. Fazer a minha aqui e eu já volto com vocês. Voltei aqui com minha volta de número 14 já finalizada. E agora, nós vamos aí dar sequência à volta de número 15. Eu já fechei aqui a minha volta, tá? Naquele ponto baixo que iniciamos. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo intervalo à frente, que é as argolinhas aqui dos pontos baixos. E vou fazer uma corrente, vou voltar no mesmo lugar, fazer um ponto baixo. Depois de fazer esse ponto baixo, nós vamos fazer as 3 correntes e vamos aqui fazer 5 pontos baixos para cada argolinha, nós vamos trabalhar um. Então, eu já fiz aqui, ó, 1, 2, né? Vamos contar aqui com o primeiro, tá? 1, 2, vamos fazer 3 correntinhas, vamos fazer o nosso terceiro ponto baixo, 3 correntes, nosso quarto ponto baixo, 3 correntes e aqui, ó, na última argolinha vamos fazer o 5º ponto baixo. Então, aqui nessa volta de número 15, nós vamos ficar com 5 pontos baixos separados por 3 correntes. Aqui agora nós vamos fazer as 2 correntes, vamos vir nesses 2 pontos altos e vamos repetir os 2 pontos altos. 1, 2. Depois de fazer esses 2 pontos altos, vamos fazer as 2 correntes. Vamos vir nesse primeiro intervalo de 2 correntes e vamos fazer aqui um ponto alto. 2 correntinhas, separação. No próximo espaço à frente de 2 correntes, vamos fazer um ponto alto. 2 correntes de separação. E vamos vir nesses 2 pontos altos e vamos trabalhar aqui os 2 pontos altos, repetindo aqui os mesmos. Então, aqui, olha, onde nós tínhamos aquele ponto alto sozinho, nós ficamos com 2 pontos altos aqui na volta de número 15. Para cada intervalo, nós trabalhamos um ponto alto e separamos por 2 correntes. Depois de fazer aqui esses 2 pontos altos, nós vamos fazer as 2 correntes. Chegamos aqui, ó, nos abacaxis, vamos no primeiro argolinha, prender com um ponto baixo. 3 correntes, próximo argolinha, um ponto baixo. 3 correntes, próximo argolinha, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes e um ponto baixo. Então, depois de fazer aqui esse ponto baixo, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos vir aqui nesses 2 pontos altos, vamos aqui trabalhar os 2 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes e vamos trabalhar aqui os 2 pontos altos. Para cada intervalo, vamos trabalhar um. Trabalhei um no primeiro intervalo, 2 correntinhas, próximo intervalo à frente, um ponto alto, 2 correntes. Cheguei aqui nos 2 pontos, vamos trabalhar aqui os 2 pontos. Então, é assim, tá, pessoal, que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 15. Vamos trabalhar todo nesta sequência aqui que eu trabalhei com vocês por toda a volta. Então, vocês trabalham seguindo aqui esse padrão. Quando chegar aqui no final, eu volto para nós dar sequência à próxima volta. Pronto, pessoal, voltei aqui com a volta de número 15 já finalizada. E agora nós vamos dar sequência aí à volta de número 16. A volta de número 15, tá? Eu já fechei com ponto baixíssimo, naquele ponto baixo que iniciamos. Agora aqui onde nós temos aqueles abacaxis ou pinhas, né? Como vocês chamam, né? Eu chamo abacaxi ou pinha. Nós vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo para o intervalo à frente. Vou fazer uma corrente, vou voltar no mesmo lugar e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui, olha, na carreira anterior, nós ficamos
trabalhamos 5 pontos baixos separados por 3 correntes. E nessa daqui, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos separados por 3 correntes. Então, depois de fazer esse primeiro ponto baixo, vou fazer as 3 correntes, próximo espaço à frente, fazer um ponto baixo. 3 correntes, próximo espaço à frente, tá? O intervalo de correntinha, fazer um ponto baixo. 3 correntes, no espaço à frente, um ponto baixo. Então, aqui nós ficamos, ó, contando com esse primeiro, 1, 2, 3, 4 pontos baixos separados por 3 correntes. Vamos fazer agora 2 correntes, vou vir nesses 2 pontos altos, vou trabalhar aqui os 2 pontos altos. Aqui agora eu vou fazer 1, 2 correntes e vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Para cada intervalo desse de 2 correntes, vamos fazer um ponto alto. Então, fazer um ponto alto no primeiro intervalo, 2 correntes, no próximo intervalo, mais outro ponto alto, que é o segundo, 2 correntes, e no terceiro intervalo, o meu terceiro ponto alto, 2 correntes. Cheguei nos 2 pontos altos, vou repetir aqui os 2 pontos altos. Então, é muito fácil, tá? Nesse final aqui para fazer, vai ser super fácil de fazer. Vamos fazer apenas a repetição. Como eu disse, nós vamos trabalhar aqui na diminuição, aqui é onde nós estamos trabalhando aqui as pinhas, o abacaxi, né? Depois de repetir aqui os 2 pontos altos, tanto aqui nesse primeiro como no último ponto alto aqui, nesses 2 pontos altos. E aqui no intervalo, nesses pontos altos, nós vamos para cada intervalo trabalhando um ponto alto, ok? Então, olha, depois de fazer aqui, olha, nós vamos separar com as 2 correntes, para nós vir aqui, ó, já no primeiro intervalo e vou prender aqui com um ponto baixo. 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo, 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo, 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. Então, aqui eu já terminei de fazer os meus 4 pontos baixos separados por 3 correntes. Vou fazer as 2 correntes, vou vir nesses 2 pontos altos, repetir eles. Então, vamos lá, fazer a mesma repetição que nós fizemos ali atrás. Ok, então, nós fizemos aqui, olha. Então, aqui acho que não há necessidade aí de nós continuar fazendo junto, porque, como eu disse para vocês, é super fácil de fazer aqui já as últimas carreiras do finalzinho, olha. Ok? Vamos trabalhar aqui os 4 pontos baixos separados por 3 correntes. Fazemos aqui antes e depois as 2 correntinhas, os 2 pontos altos, 2 correntes, para cada intervalo um ponto alto separado por 2 correntes e fazer os 2 pontos altos, que é a mesma sequência aqui que eu trabalhei junto com vocês, ok? Então, vocês trabalham aí seguindo esta sequência até o final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para nós continuar aí o nosso trabalho. Pronto, pessoal, terminei aqui a minha volta de número 16, tá? E eu já iniciei aqui a volta de número 17, porque, como eu disse para vocês, são a mesma repetição, tá? Fechei aqui no finalzinho com ponto baixíssimo, tá? Caminhei com ponto baixíssimo até para o espaço à frente e trabalhei o meu ponto baixo conforme aí eu vim explicando para vocês como nós íamos fazer. Então, agora, vamos iniciar aí, tá? Já de sequência aí a volta de número 17. Então, a volta aí de número 17 vai ser trabalhada assim. Olha, aqui eu vou mostrar para vocês, caminhei no espaço à frente com ponto baixíssimo, fiz aqui meu ponto baixo, conforme nós íamos fazendo aí, fiz as 3 correntinhas, fiz os 2 pontos baixos, que antes nós tínhamos trabalhado 3 pontos baixos, nós fizemos 4, então aqui nesse nós vamos ficar com 3 pontos baixos, tá?
para cada intervalo, olha que nós tinha, cada argolinha nós fizemos um ponto baixo separados por 3 correntes. Então, aqui eu já fiz as minhas 2 correntes, agora eu vou vir aqui nos 2 pontos altos, vou fazer aqui os 2 pontos altos, fazer aqui agora as 2 correntes, vou prender, fazer um ponto baixo no intervalo à frente, fazer novamente 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto, 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto, 2 correntes, o próximo intervalo, um ponto alto. Então, aqui agora nós vamos ficar com 4 pontos altos, tá? Nessa carreira de número 17. Na anterior, nós trabalhamos 3. Nessa, nós vamos ficar com 4 pontos altos, porque nós vamos trabalhar para cada intervalo um ponto alto. Então, nós vamos ir aumentando eles. Depois, eu faço as 2 correntes, vou vir repetir aqui meus 2 pontos altos. 2 correntes, vou vir aqui no primeiro intervalo aqui, prender com um ponto baixo, 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo, 3 correntes, próximo intervalo, um ponto baixo. Então, aqui eu já trabalhei meus 3 pontos baixos separados por 3 correntes. Vou fazer 2 correntes, vou vir nesses 2 pontos altos e vou aqui repetir os 2 pontos altos, ok? E vamos aqui repetir os pontos altos, conforme eu vinha fazendo aí com vocês, ok? Então, aqui, olha, nós vamos trabalhar o mesmo que nós trabalhamos aqui. Fizemos os 2 pontos altos, vamos fazer 2 correntes para cada intervalo que nós temos aqui, olha, de 2 correntes, nós vamos fazer um ponto alto com 2 correntes de separação. Assim que fazer os 4 pontos altos, nós vamos fazer os 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, faça 2 correntes e vamos prender para cada argolinha aqui, vamos prender com um ponto baixo, ok? Que é conforme nós trabalhamos aqui. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta, tá, do trabalho. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, mostrando aí para vocês já iniciando a volta de número 18, tá bom? Então, vou finalizar aqui e já vou vir com a volta de número 18 já começada. Voltei aqui com a volta de número 17 já finalizada e agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 18. A minha volta de número 17 eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo, naquele ponto baixo que iniciamos. Já caminhei com ponto baixíssimo, trabalhei meu ponto baixo no intervalo à frente e já trabalhei aqui as 3 correntes e na argolinha à frente eu já prendi com um ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos baixos, aonde nós tínhamos aqueles 3 pontos baixos. Fiz aqui as minhas 2 correntes, agora eu vou vir aqui nesses 2 pontos altos e vou aqui fazer os 2 pontos altos. Depois de fazer esses 2 pontos altos, vou fazer as 2 correntes, vir no espaço à frente, fazer um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no intervalo à frente, 2 correntes, no intervalo à frente, um ponto alto, 2 correntes, e no intervalo à frente, um ponto alto, 2 correntes, no intervalo à frente, um ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com 5 pontos altos na volta de número 18. Na volta anterior, que é a volta 17, nós ficamos com 3. E na volta 18, vamos ficar com 5. Melhor, nós ficamos com 4 na volta anterior e na volta que nós estamos trabalhando com 5. Cheguei aqui nos 2 pontos altos, repeti aqui os 2 pontos altos. 2 correntes. Lembrando vocês que aqui, olha, quando chegar aqui, se for preciso aumentar as correntinhas, pode estar aí aumentando as correntinhas, tá? Trabalhando com 3. Aqui,
Não há necessidade, tá? Os meus pontos deu certinho aqui para mim trabalhar com duas. Mas se caso o ponto de vocês for um pouco apertado, ficar aí um pouco repuxado, pode estar aumentando as correntinhas, não tem problema algum. Então, vamos lá. Eu fiz aqui as duas correntes, vou na argolinha, vou prender com um ponto baixo, 3 correntes, próxima argolinha, um ponto baixo. Então, aqui já trabalhei meus 2 pontos baixos. 2 correntes, e vamos aqui repetir a mesma repetição que nós fizemos ali no início, olha. Vamos trabalhar os 2 pontos baixos, os 5 pontos altos, separados por 2 correntes, os 2 pontos altos. Então, vamos lá. E é assim que nós vamos trabalhar, tá? Toda a volta, seguindo essa sequência aqui, que eu fiz aqui junto com vocês, até o final da volta, que é a volta de número 18. Pronto, é assim então, olha, que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 18, ok? Vocês trabalham de vocês aí, e eu vou trabalhar a minha aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto aí com vocês para nós dar continuidade aí ao trabalho. Pronto, voltei aqui com a minha volta de número 18 já finalizada. E agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 19. Eu já fechei aqui com um ponto baixíssimo, naquele ponto baixo que iniciamos. E já vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o intervalo das 3 correntes. Fazer aqui minha corrente e vou fazer meu ponto baixo. Então, já fiz aqui o ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 4 correntes. Fiz aqui 4 correntes, vou vir em cima desses 2 pontos altos e vou aqui fazer os 2 pontos altos. Depois de fazer os 2 pontos altos, as 2 correntes, e vou vir aqui, ó, aonde nós temos esses 5 pontos altos, vamos trabalhar para cada intervalo um ponto alto. Aqui eu voltei com 6 pontos altos trabalhados, separados por 2 correntes para cada intervalo que nós tinha aqui na base. Depois de fazer as 2 correntes, cheguei nesses 2 pontos altos, eu vou trabalhar aqui os 2 pontos altos. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou vir nessa última argola aqui que nós temos e vou aqui prender com um ponto baixo. Novamente, 4 correntes. Vou vir nesses 2 pontos altos e vou fazer aqui os 2 pontos altos. 2 correntinhas, vou vir nesse intervalo, fazer um ponto alto. E aqui cheguei onde nós estamos trabalhando aqueles pontos altos separados por 2 correntes. Então, para cada intervalo que nós tem aqui na base, nós vamos fazer um ponto alto com 2 correntes de separação. E é assim que nós vamos trabalhar esta volta de número 19 até o final. Eu fiz aqui agora meus 2 últimos pontos altos, olha, vai ficar desta forma aqui. Vou fazer agora as 4 correntes, vou prender com um ponto baixo nessa argolinha, novamente 4 correntes, e vou aqui trabalhar os 2 pontos altos. Então, é nesta sequência aqui que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 18, ok? Então, vocês trabalham de vocês aí, eu vou trabalhar a minha aqui, seguindo esta sequência aqui por toda a volta. Voltei aqui com a minha volta de número 19 já finalizada. E agora, nós vamos aí seguir com a volta de número 20. Vou fechar aqui junto com vocês, tá? Eu já fiz aqui minhas 4 correntes. Vou vir naquele ponto baixo que nós fizemos e vou prender aqui fazendo um ponto baixíssimo em cima daquele ponto baixo que nós fizemos. Pronto. Então, já fiz aqui, prendi com um ponto baixo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, pegando
dentro das correntes, tá? Vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui em cima desses dois pontos altos que nós temos aqui à frente. Olha, caminhei com ponto baixíssimo, cheguei aqui no ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, fiz aqui esse ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto, daqueles dois pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 3 correntes, que vai ficar aqui da altura de um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Aqui eu estou fazendo 2 correntes, tá? Mas, como eu falei aí antes, vocês podem estar aí fazendo, tá? Aumentando as correntinhas, se caso precisar. Eu tô fazendo as 2 correntes porque aqui, na tensão do meu ponto, não há necessidade aí de eu estar fazendo 3 correntes. Mas se o ponto de vocês aí for um pouco apertado, vocês podem estar aí aumentando as correntes. Então, aqui, olha, eu fiquei com 7 pontos altos. Vou em cima desses 2 pontos altos aqui da base e vou aqui fazer os 2 pontos altos. Já vou laçar o fio na agulha, vou vir em cima desses 2 pontos altos, perdão, fazer uma correntinha, vou agora em cima desses 2 pontos altos e vou aqui fazer 2 pontos altos. E seguir a sequência aqui, trabalhando os 7 pontos altos, ok? Então, aqui é muito fácil essa volta, tá? Nossa volta de número 20, ela é super fácil de fazer. É como eu expliquei aqui pra vocês, tá? Vocês façam, vocês vão fazendo aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Para cada intervalo que nós temos aqui, na base, vamos trabalhar um ponto alto separado por 2 correntes. Chegando aqui, vamos fazer os 2 pontos altos, faça uma correntinha de separação, já vem nesses 2 pontos altos e já trabalha os 2 pontos altos, da mesma forma que eu trabalhei aqui, ok? Então, nós vamos seguir nesta sequência a nossa volta de número 20 até o final. Pronto, pessoal, voltei aqui com a volta de número 20 já finalizada. E agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 21. E essa será a nossa última volta, tá? Vai ser já o acabamento aí do nosso trabalho, que é o nosso centro de mesa. Então, vamos lá. Deixei aqui para fechar junto com vocês, já fiz aqui meus 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou vir na terceira corrente aqui, que iniciamos a volta, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. E nesse intervalo aqui, de 2 correntes, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. Fiz 3 pontos baixos, já vou para o próximo intervalo à frente, vou pular, olha, não vou trabalhar em cima desse ponto alto, já vou para o intervalo à frente, tá? E já vou aqui trabalhar os 3 pontos baixos. Vou para o próximo intervalo, novamente, 3 pontos baixos. Então, para cada intervalo que eu tenho de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos. Não vamos trabalhar em cima do ponto alto, ok? Só vamos trabalhar nas 2 correntes, no espaço das 2 correntes. Vamos indo, trabalhando ponto baixo, 3 pontos baixos. Cheguei aqui no último intervalo de 2 correntes, mais 3 pontos baixos. Pronto, vai ser trabalhado assim, ó, ponto baixo. Cheguei aqui, onde nós temos aqueles 4 pontos altos, né? Perdão, os 2 pontos altos na correntinha e os 2 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto, ó. Nos 2 pontos altos, em cima deles, eu trabalhei um ponto baixo. Vou no espaço de uma corrente, vou fazer aqui um ponto baixo.
uma, duas, três correntes. Vou voltar aqui, vou trabalhar um picô. E vou voltar no mesmo intervalo de uma corrente, vou fazer mais um ponto baixo. E vou em cima dos dois pontos altos e vou trabalhar para cada um ponto baixo. Cheguei aqui no intervalo, tá? Onde nós temos aqueles pontos altos, e vamos aqui para cada intervalo fazer 3 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, ó, tá? Meus pontos baixos. E já volto aqui com vocês para nós trabalhar aqui, ó, esta parte aqui novamente junto com vocês, tá? Onde nós temos aqueles 4 pontos altos. Pronto, cheguei aqui, já caminhei com ponto baixo, né? Cheguei aqui onde nós temos aqueles pontos altos, vou em cima agora de cada ponto alto, vou fazer aqui um ponto baixo. E naquele intervalo que nós fizemos separação com uma corrente, vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, vou voltar aqui, pegar as duas laçadas, fazer um picô, novamente no mesmo espaço, fazer um ponto baixo. E vou em cima dos dois pontos altos, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto. E seguir a sequência aqui, trabalhando os pontos baixos no intervalo de 2 correntes, ok? Então, é assim que vai ser trabalhado esta nossa volta, tá? De número 21 e última volta aí do nosso trabalho. Vou fazer a minha aqui, eu já volto mostrando para vocês como ficou já a nossa peça finalizada. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já com a minha volta, tá? De número 21 e minha última volta já finalizada. Deixei aqui para fechar junto com vocês, tá? Eu já cortei aqui minha ponta da linha. Já fiz aqui em cima dos dois pontos altos, já trabalhei os dois pontos baixos. E vou em cima aqui, ó, daquele primeiro ponto baixo que nós fizemos no intervalo. Vou em cima dele e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer aqui, puxar, tá bem firme. E agora eu vou pegar essa ponta de fio e vou arrematar aqui por trás, tá? Então, vou arrematar ele aqui, escondendo por trás, vocês escondem de vocês aí. E eu já volto aqui, já para nós ver aí a nossa peça prontinha, como ficou. Pronto, eu já voltei aqui, já com minha peça já arrematada, tá? Já passei aqui por trás, já escondi a ponta da linha. Vou mostrar aqui para vocês, tá? A quantia ainda que sobrou aqui de fio, vai estar dando aqui para mim usar e fazer outra peça. Então, vai estar dando aí para vocês trabalhar duas peças, tá? Com um novelo desse, tá? De 396 metros. Vai estar dando para vocês fazer duas peças dessa daqui. Pronto, aqui está, já olha a nossa peça já prontinha, já finalizada. Ficou linda essa peça. E ela é muito fácil de fazer, tá, pessoal? Fácil, fácil. Não tem segredo algum. Só se vocês seguirem aí direitinho. Lembrando a vocês, tá? Se caso precisar, aumente somente nas correntinhas. Então, era isso, pessoal. Olha, nossa peça maravilhosa que ficou. Espero que vocês façam e gostem. Então, era isso, tá? E nós vamos ficar por aqui, tá? Com a nossa aula de hoje. E até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. E fiquem todos com Deus.